Olá, bem-vindo então para a segunda aula do nosso curso básico de Power BI. Hoje, conforme o nosso cronograma visto na aula passada, a gente vai ver um pouquinho de ETL, vamos aprender como que a gente faz para se conectar a uma fonte de dados e também, antes de mais nada, dar um overview sobre essa ferramenta e entender o que cada botãozinho, ou na maioria deles, faz e todos os recursos que a gente pode utilizar dentro dessa plataforma incrível que é o Power BI. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like aqui nesse vídeo para que ele possa chegar para o maior número de pessoas possível. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas, assim como você, possam ser ajudadas para começar a iniciar sua carreira trabalhando com o Power BI. Bom, então começando aqui, quando você abre o Power BI, você vê exatamente essa tela aqui, tá? Vamos entender o que é cada um desses detalhes aqui, na verdade a sua maioria, não dá pra gente ver todos, obviamente, mas o que você mais vai precisar nesse seu início de carreira utilizando o Power BI, beleza? Aqui embaixo a gente tem as páginas ou relatórios. O que é isso? Se assemelham muito às abas do Excel, as planilhas do Excel. Então, por exemplo, se eu tenho aqui minha página 1, eu posso dar dois cliques aqui e renomear essa página para, por exemplo, relatório vendas. Dou um Enter. Ele entrou aqui para mim um nome. Esse mais aqui do lado vai adicionar uma nova página para mim, um novo relatório. E assim eu consigo organizar. Eu posso colocar na primeira página meus dados de venda, na segunda página meus dados de cliente, por exemplo. Então, você é livre para criar aqui quantas páginas forem necessárias para organizar seu relatório, ok? Aqui do lado, a gente tem esses botões que vão nos guiar entre as principais fontes dentro do Power BI. Henrique, como assim? Esse que está clicado, que é o que a gente se inicia, é a guia chamada Report, tá? É onde a gente está dentro do relatório, onde a gente consegue visualizar essa parte em branco aqui, que é onde vai realmente os visuais. Conseguimos visualizar os filtros de página, ou seja, tudo que a gente colocar aqui dentro vai filtrar a nossa página. A gente consegue enxergar as visualizações, ou seja, os tipos de gráficos e visualizações de maneira geral que a gente tem dentro do Power BI. Aqui embaixo vão ser as configurações, as propriedades do visual que a gente está trabalhando. E aqui do lado a gente vai ter os nossos campos. O que serão esses campos? As nossas tabelas. Uma tabela de medidas, uma tabela fato, tabelas de dimensões. E a gente vai entender o que são essas nomenclaturas também nessa aula e na próxima aula também, beleza? Clicando aqui do lado, a gente tem a parte de Data, né, que são nossos dados. Aqui a gente consegue visualizar todas as tabelas que a gente tem disponível dentro do nosso modelo de dados. Tudo que a gente tem disponível para trabalhar, para criar visualizações, por exemplo, ok? Aqui do lado apareceriam para a gente os fields, né, que são os nossos campos. Por exemplo, uma tabela de vendas. Quando eu clicar aqui nessa tabela de vendas, aqui do lado aparecerá para a gente todos os campos, né? Nada mais é que uma planilha muito semelhante à do Excel, com todos os campos que tem dentro da minha tabela de vendas. Tudo bem? Aqui embaixo a gente tem a parte de relacionamentos, né? O nosso modelo de dados. O que é isso? A gente vai fazer ainda na próxima aula, na verdade, na aula 3, a gente vai fazer o relacionamento entre tabelas, que é como se fosse criar um PROC-V dentro do nosso Power BI, ok? Como que a gente faz para buscar informações que estão em outras tabelas? E para que isso aconteça, ambas têm que estar relacionadas, ok? Voltando aqui para a parte do nosso relatório, a gente vai agora para as guias do Power BI. A guia Home eu consigo encontrar aqui a parte de Clipboard, né, que é o nosso grupo Clipboard. E aqui a gente tem a parte de copiar e colar, muito semelhante àquela do Excel que você já está acostumada. Aqui do lado a gente tem a parte de conexão à fonte de dados. Então a gente vai testar também na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, os tipos de conexões que a gente tem dentro do Power BI, pelo menos alguns deles. Aqui do lado a gente tem a parte de queries, ou seja, nossas consultas, como que a gente faz para ir lá dentro do Power Query e tratar os dados. Aqui do lado a gente tem a parte de inserção, a gente pode inserir um novo visual, pode inserir uma caixa de texto, visuais e várias outras coisas. E a parte de publicação, que é uma parte muito importante que a gente vai ver lá na nossa quarta e quinta aula. E também a parte de calculations, né, que são os nossos cálculos. Criar medidas. E fica tranquilo que lá na nossa aula 3 ou 4, se não estou enganado, a gente vai calcular, fazer vários cálculos aqui dentro do Power BI utilizando dados, beleza? Depois a gente tem a nossa guia inserir. A guia inserir ela pode criar para mim uma nova página, igualzinho da mesma forma que a gente fez no começo. Então, vou clicar aqui, blank page, página em branco, e aqui ela habilitou uma nova página para mim, ok? Aqui do lado a gente pode adicionar visuais, semelhante aos botões anteriores. Isso é uma característica muito legal do Power BI. A maneira que eu te ensinar a fazer uma coisa aqui, pode ser que outra pessoa te ensine de uma maneira diferente, porque não é uma unicidade, você não consegue fazer a mesma coisa somente de uma forma. Você pode fazer a mesma coisa de formas diferentes aqui dentro do Power BI. Inclusive você vai ver que eu posso inserir medidas
dentro do campo, clicando no botão direito. Posso vir aqui dentro do meu campo de Home também, inserir aqui uma nova medida, de várias outras formas diferentes, ok? A parte de Modeling, né, que é a parte de modelagem, a gente pode gerenciar os nossos relacionamentos, a gente pode criar novas medidas, aqui ó, New Measure está aqui e o New Measure está aqui também, tá? Então não existe uma única forma de inserir uma nova medida, tá? Measure, medidas, beleza? Posso colocar uma nova tabela, novo parâmetro e várias outras coisas também. Parte de View, né? A gente pode trocar os temas do nosso Power BI, deixar ele aqui com temas mais escuros, mais claros, aquele que mais se adaptar ao nosso projeto. A gente pode formatar aqui a nossa Page View, né? A forma que a gente vai enxergar a nossa página para criar o nosso modelo. A gente pode visualizar também no layout de celular, fica mais fácil, né? A gente consegue deixar ele mais responsivo, digamos assim. Você pode deixar o seu visual, né, o seu projeto modulado já para quem for enxergar ele dentro do telefone, ok? A gente pode ver também aqui dentro a parte de filtros, bookmarks também, que é uma parte lá de visualização de dados muito legal que dá para trabalhar também, e várias outras coisas diferentes. E na parte de ajuda aqui, você pode procurar a documentação do Microsoft, recomendo muito que você leia, sempre que você tiver dúvidas, lá vai estar explicando detalhadamente todas as fórmulas DAX, algumas linguagens M também, se não estou enganado, e vários outros recursos do Power BI. E várias outras formas aqui para te ajudar a desenvolver seus relatórios, ok? Então, esse foi o nosso primeiro overview, né, a parte que a gente enxerga mais ou menos como é que funciona o Power BI. Agora a gente vai efetivamente colocar a mão na massa, tá? Para realizar o nosso projeto, inclusive eu quero mostrar aqui dentro do PowerPoint para você o que a gente vai responder no projeto final. Olha só, aqui no meu projeto final a gente vai responder o seguinte. A gente vai utilizar uma base de dados real que eu tirei de um site do governo, não vou me lembrar de cabeça agora, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conseguir baixar lá se você quiser também. E a gente vai achar o seguinte, esse banco de dados que a gente vai trabalhar nada mais é que a mensuração dos preços da gasolina e do etanol ao longo dos dias do mês de julho de 2020, somente de julho de 2020, tá? Daria para concatenar várias outras fontes ali, mas ficaria muito pesado o nosso banco de dados. A intenção aqui não é trabalhar com grandes volumes de dados, é simplesmente fazer entender o que é o Power BI e para que ele serve, beleza? Então a gente vai achar através dessa base de dados, a gente vai analisar qual foi o preço médio da gasolina e do etanol por estado, a gente vai achar o preço médio da gasolina e do etanol por município, quantas revendas foram analisadas, ou seja, lá, revendas aqui nada mais é que são os postos, tá? Os postos foram consultados e analisados, quantos foram? Quero enxergar quantos foram analisados nesse mês de julho. A variação ao longo dos dias, então a variação do preço ao longo dos dias, vamos jogar isso aí num gráfico de linhas bem legal. O preço médio por bandeira, tá? A gente vai entender isso também lá na nossa base de dados. E depois quantas medições foram feitas, certo? Eu medi quantos postos? 10, 15, 20 mil, 30 mil? Vamos enxergar isso também. São essas perguntas que a gente vai responder lá na nossa última aula do nosso projeto final. Mas é mais para te dar uma introdução do que é a nossa base de dados, beleza? Vamos voltar lá dentro do Power BI então. Aqui dentro do Power BI, a gente vai aqui nesse botão, na guia Home, vamos selecionar Get Data, tá? Ou obter dados, tá? No português, se eu não estou enganado. Vou clicar aqui em More para te dar uma overview, uma passada rápida sobre todas as fontes de dados que é possível eu me conectar com o Power BI. Então olha só, eu posso me conectar com Excel, eu posso me conectar a um arquivo CSV ou de texto, eu posso me conectar a um arquivo XML, JSON, a uma pasta, PDF, ao SharePoint, banco de dados da IBM, ao SAP, nossa, várias outras coisas que aqui você vai ter que olhar um a um para você ver a infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar com conexão ao banco de dados, ok? O arquivo que eu selecionei, que a gente extraiu lá dentro do site do governo, é um arquivo CSV. Então eu vou selecionar aqui um arquivo CSV e vou dar um Connect. Na hora que eu clicar em Connect, ele vai pedir para eu selecionar, e tá aqui ó, lá na minha área de trabalho, eu vou selecionar aqui ó, do ano 2020, do mês 7, os preços da gasolina e do etanol, ok? Vou clicar em Abrir. Ele vai pensar um pouquinho, vai carregar esse banco de dados para mim, e assim que ele carrega, ele mostra para mim uma pequena demonstração, né, um pequeno exemplo do banco de dados que eu estou carregando, para eu ver se é isso mesmo que eu quero. E sim, é isso que eu quero. E eu tenho três opções aqui embaixo. Eu tenho a opção de carregar, transformar dados ou cancelar. O cancelar, obviamente, ele cancela para mim, ele volta atrás, né, ele não faz nada. O carregar, que é o load, ele simplesmente pega esse banco de dados e já joga direto para dentro do Power BI. E isso não é muito interessante, porque esses dados aqui tem coisas que eu vou usar e tem coisas que eu não vou usar. Então eu preciso transformar esses dados, jogar esses dados para dentro do Power Query, ok? Então vamos dar um Transform Data aqui, ele vai pensar mais um pouquinho e vai abrir uma segunda janela para mim, do editor de consultas, ou seja, o meu Power
Query, ok? O Power Query, se você já trabalhou com ele dentro do Excel, você vai ver que ele é muito semelhante, tem algumas alterações sim, mas é muito semelhante, beleza? Vamos lá. O que você precisa saber do Power Query no momento? Aqui do lado eu tenho as etapas aplicadas, ou seja, tudo que eu faço, ele vai criando um histórico para mim. Então, se eu excluir uma coluna aqui, ó, como que eu excluo uma coluna? Vou clicar com o botão direito em cima dela e vou clicar em Remove, remover. Olha só, ele adicionou uma coluna aqui para mim, ó, de colunas removidas. Ou seja, tudo que eu fizer de transformação nos meus dados aqui dentro vai ficar registrado dentro dessas etapas aplicadas, beleza? E por que que isso é interessante? Porque aqui dentro do Power Query não existe Ctrl Z, se eu errei não tem como eu desfazer. Como que eu desfaço uma ação que eu fiz aqui dentro? Se você reparar, eu tenho um xizinho vermelho aqui, ó, em Remove Columns. Se eu clicar aqui dentro, ele desfaz para mim a última ação que eu fiz, né? No caso, aquela em específica, não a última, aquela em específica, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos entender essa base de dados. Eu tenho aqui a região, né, a sigla da região, que eu já não preciso. Eu tenho o estado, a sigla do meu estado. Eu tenho o município em que foi captado esse dado. Eu tenho a revenda, que nada mais é que o meu posto. Eu tenho o CNPJ da minha revenda. Eu tenho o produto, se for etanol ou gasolina. Ó, se eu clicar aqui em cima nesse filtro, eu consigo ver quantos produtos tem ali dentro. São 2, né? Deixa eu clicar aqui em Load More e ele mostra para mim que é o etanol ou a gasolina, ok? Eu tenho a data da coleta, isso é muito importante, que ele vai falar para mim quanto que ele foi coletado, aquele etanol, o valor da venda, o valor da compra daquele produto, tá? Então, isso aqui, perceba que tem muito null. O que é null? Null é vazio, tá? Valor nulo. É muito difícil, imagino eu, que os lugares falem por quanto eles compraram aquilo ali, tá? Então, é uma das colunas que a gente vai excluir. Depois, a unidade de medida, né? Que no caso aqui é reais por litro. E a bandeira. Se é Raizen, se eu não me engano é assim que pronuncia, Ipiranga, se é bandeira branca, se é Petrobras, enfim, a bandeira daquele posto. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos começar nossas transformações aqui. A gente vai primeiro excluir essa coluna que a gente já tinha excluído anteriormente, vou clicar em remover, a gente não vai precisar dela. Vou remover também aqui o meu CNPJ, não preciso dele, clico aqui com o botão direito e remover. Vou remover também esse valor da compra, que para mim não é interessante, e vou remover a unidade de medida. Como as duas estão pertinho assim, você pode clicar Shift e clicar em cima dessa outra. E agora eu consigo remover as duas juntas, ok? E a bandeira sim eu vou precisar. Essa é uma etapa de transformação que a gente pode fazer também. Outra coisa, o tipo de dado. Esse dado aqui, se você reparar, tem um ABC me indicando que é um valor numérico. Perdão, um valor textual, ok? Então, ele vai ser um valor textual mesmo porque é uma sigla. O município também, a revenda também, o produto também, a data da coleta, se você reparar, ele já está transformado aqui do tipo data. Aqui o Power BI, né, o Power Query já identificou que é do tipo data, então você não precisa fazer nada, ok? O valor da venda, ele está aqui como um decimal number, o valor decimal, mas não, ele é um valor de moeda, então a gente vai chamar ele de Fixed Decimal Number, ok? Que é o valor, se não me engano em português, é decimal fixo que está para vocês aí. Então, posso clicar aqui, ele vai transformar isso para mim agora em moeda, beleza? A bandeira também é um valor textual, tudo bem? Agora, tá tudo pronto, Henrique? Não, não tá tudo pronto. Eu posso mudar aqui o nome do meu banco de dados, vou trocar aqui para coletas, por exemplo, ok? Henrique, por que você colocou esse F, tá? No Power Query, a gente vai dividir aqui o nosso banco de dados em tabelas fato e tabelas dimensão. O que é isso? Cabe um vídeo só explicando o que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão, mas eu vou ser bem breve para você entender. Uma tabela fato nada mais é que a tabela onde tem as ocorrências daquele projeto, ou seja, uma tabela de vendas, onde cada linha representa uma venda, uma tabela de acidentes de trabalho, onde cada linha representa um acidente de trabalho, uma tabela de coletas, onde cada linha representa uma coleta diferente. As tabelas de dimensões, basicamente, são tabelas de cadastro. Então a gente vai cadastrar todas as bandeiras, a gente vai cadastrar todos os produtos, a gente vai cadastrar todos as revendas e assim sucessivamente. Vamos começar fazendo isso? Qual que era uma característica da tabela fato, por exemplo? Aqui dentro a gente só vai ter valores numéricos. Tudo que é textual a gente vai tirar daqui. E aí, para a gente começar a fazer esses outros tratamentos, vai ficar para a parte 2 da aula 2, porque senão a aula vai ficar muito extensa e aí pode ficar complicado para você acompanhar com a gente também. Então, salva esse arquivo, já vai direto para a aula 2 e daqui a gente continua, beleza? Até a próxima aula!